Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa interpretação bem fascinante de uma das passagens assim mais misteriosas da Bíblia, os sete selos do Apocalipse. A gente vai seguir uma linha de pensamento que é conhecida como historicista. O que é isso? Basicamente, é a ideia de que essa profecia não é só sobre o futuro distante, mas que ela vem se desenrolando ao longo da nossa história. Vamos decifrar isso juntos, passo a passo. Então, a história toda começa com um baita mistério lá no céu. Imagina só, tem um livro ou um pergaminho selado 7 vezes, guardando todos os segredos do nosso destino. E o grande problema: ninguém, absolutamente ninguém em todo o universo é considerado digno de abrir esse livro. Isso cria uma tensão enorme, uma expectativa que toma conta de tudo. E aí fica a grande pergunta, né? Quem é que pode abrir esse livro e revelar o que está por vir? Esse é o ponto central da história. E a fonte que a gente está analisando aqui, bom, ela dá uma resposta bem direta para isso. Então, bora lá ver qual é. E aí que essa tensão toda é quebrada. Surge um herói na história. Mas olha, não é do jeito que se espera. A identidade dele é uma grande surpresa. Olha que interessante essa dualidade. Primeiro, anunciam a chegada do leão da tribo de Judá, certo? A gente pensa logo num rei poderoso, vitorioso. Mas aí, quando João, o profeta, se vira para ver, ele não encontra um leão. Ele vê um cordeiro que parece ter sido sacrificado. A chave aqui, segundo essa interpretação, é justamente essa. O verdadeiro poder não vem da força bruta, mas do sacrifício. Então, o que faz dele digno? O ponto central, segundo essa visão, não é o poder de criar o universo, mas sim o seu sacrifício. Ele se torna digno porque foi morto e, com seu sangue, redimiu pessoas de todas as nações. É essa redenção que dá a ele a autoridade para finalmente abrir os selos e desvendar a história. E agora que o livro finalmente pode ser aberto, a ação começa de verdade. Os primeiros 4 selos são rompidos e, com eles, surgem os famosos 4 cavaleiros. Cada um deles, nessa interpretação, vai representar uma fase bem específica da história do cristianismo. O primeiro que aparece está montado num cavalo branco. Símbolo de pureza, de vitória, né? Ele representa justamente a primeira fase da igreja, a chamada Igreja Apostólica. Lá no comecinho, entre os anos 31 e 100. Foi um período de pureza na doutrina e de uma expansão vitoriosa. Logo em seguida, vem o segundo selo. E a cor muda drasticamente. Agora é um cavalo vermelho. Vermelho, a cor do sangue, do conflito. Isso aqui representa o período seguinte, de 100 a 313, uma época de perseguição intensa contra os cristãos, promovida pelos Césares romanos. Foi um tempo bem sangrento. Depois do vermelho, vem o cavalo preto. O perigo agora muda de foco. Não é mais uma perseguição de fora para dentro, mas uma corrupção interna. De 313 a 538, essa interpretação diz que a fé começou a ser misturada com tradições e dogmas que não eram da sua origem. A cor preta simbolizaria uma espécie de fome espiritual, uma falta da verdade pura. E aqui a coisa fica bem específica. Essa linha de interpretação não fala de forma vaga, não. Ela aponta eventos e decretos históricos como cumprimento dessa profecia do cavalo preto. Por exemplo, o decreto de Constantino, em 321, sobre o domingo, o início do culto aos santos, as orações pelos mortos. Cada um desses pontos é visto como um passo que afastou a igreja da sua fé original. E chegamos ao quarto e último cavaleiro. Esse vem num cavalo amarelo, uma cor pálida, de morte. Ele representa o período que vai de 538 até 1517, que é basicamente a Idade Média. Para essa interpretação, essa foi a fase mais sombria, um período de supremacia papal, perseguição a quem pensava diferente e uma degradação espiritual muito profunda, quase uma morte espiritual mesmo. Ok, passamos pelos 4 cavaleiros que focaram na história da igreja. Agora a narrativa dá um salto. A gente sai da história humana, por assim dizer, e entra em sinais no mundo, no cosmos, à medida que os próximos selos são abertos. O quinto selo é diferente. Ele não traz um evento, mas um som, um clamor. Ele foca nas vítimas. Representa as almas de todos os mártires, de todos aqueles que morreram por causa da sua fé ao longo dos séculos, clamando a Deus por justiça. É um grito que ecoa pela história. E agora, com o sexto selo, a gente chega num dos pilares dessa interpretação,
A abertura desse selo libera uma série de eventos cósmicos bem dramáticos. E o ponto aqui é que, segundo essa fonte, esses eventos não são só simbólicos, eles correspondem a acontecimentos históricos reais que foram documentados. E que eventos seriam esses? A fonte é bem clara. Primeiro, o Grande Terremoto de Lisboa, em 1755. Depois, em 1780, o famoso Dia Escuro, que aconteceu na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, seguido por uma noite em que a lua parecia de sangue. E por fim, em 1833, a Grande Chuva de Meteoros. O impressionante, segundo essa visão, é que os eventos aconteceram exatamente na ordem descrita na profecia. Então, depois de tanto drama cósmico com o sexto selo, a gente chega no último, o sétimo. E o que ele traz? Uma explosão? Uma catástrofe final? Nada disso. A abertura do sétimo selo traz algo totalmente inesperado: silêncio. Isso mesmo, silêncio no céu por cerca de meia hora. Mas por quê? O que significa esse silêncio? A fonte que estamos analisando propõe uma explicação bem interessante ligada ao evento mais esperado de todos. A lógica usada aqui é a do tempo profético, uma ideia de que, na profecia, um dia pode representar um ano. Usando essa chave de conversão, aquela meia hora no céu equivaleria a mais ou menos uma semana no nosso tempo. E a interpretação para o silêncio é surpreendente. O céu estaria em silêncio porque estaria vazio. Todos os anjos teriam deixado o céu para acompanhar Cristo na sua jornada de 7 dias de volta à Terra para a segunda vinda. E no final das contas, toda essa jornada profética de séculos de história, de cavaleiros e sinais no céu, nos leva de volta ao ponto de partida, a dignidade do Cordeiro. A fonte argumenta que é o sacrifício que o torna digno de guiar a história. E isso nos deixa com uma reflexão. Que significado essa ideia de que a dignidade vem do sacrifício pode ter para nós hoje?